Olá pessoal, bom, dando continuidade à questão da ergonomia, eu gostaria de mostrar para vocês agora como é que ficou a adaptação do meu mobiliário de trabalho às minhas características físicas. Aqui vocês podem ver o meu posto de trabalho. Ali está o notebook, vocês podem ver o teclado, o mouse, aqui está a cadeira e ali tem o meu apoio de pés. Vocês podem ver que a minha cadeira e meu apoio de pés não são os equipamentos que atendem lá o que especifica a norma regulamentadora do ex-Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, a INEA 17. Porém, ela se adapta bem às minhas características físicas a partir do momento que a minha mesa tem uma altura de 73 centímetros, que atende a minha estatura, e a cadeira ela tem uma altura suficiente para que eu consiga, ao sentar nela e aproximar da mesa, encostar os meus braços sobre o tampo da mesa. Então, está adequado. Certo? A minha cadeira, ela não é uma cadeira atendendo o que especifica a norma, mas ela é confortável, ela é adequada, ela me facilita no dia a dia do meu trabalho. Então, para mim, a ergonomia dela atende. Ela tem um acolchoado, ela tem a borda arredondada. O único problema dela é que ela não tem a regulagem, tanto de altura. O espaldar dela, que é essa parte aqui, não tem regulagem também. Ela é uma cadeira fixa, como vocês podem ver, não tem um rodízio. Só que para mim, o rodízio seria um problema, tendo-se visto que meu piso é um piso frio. A cadeira não ia conseguir ficar, de uma certa forma, parada nesse ambiente aqui. Eu ia acabar sentando na cadeira e toda hora ela ia ficar se movimentando. E isso eu não queria para o ambiente ao qual eu estou. Então eu utilizo esta cadeira aqui, que é uma cadeira fixa. Bom, pensando dessa forma, pessoal, ao sentar na cadeira, eu tenho que conseguir posicionar a base do meu pé no chão. Eu consigo. Porém, a partir do momento que eu vou mais para trás da cadeira, a ponto de poder encostar as minhas costas no espaldar, eu verifico que, ao baixar os pés e encostar no chão, eu tenho uma compressão nessa parte aqui da coxa. E essa compressão vai dificultar o fluxo venoso, a circulação sanguínea. E com o prolongar do tempo em que eu trabalhar nessa postura aqui, eu vou vir a trazer um complicante para a minha saúde. A falta de circulação aqui vai fazer com que, ao longo dos anos, eu venha a adquirir uma varizes, problemas circulatórios e assim sucessivamente. E eu não quero isso, eu quero fazer com que o ambiente meu de trabalho fique o mais harmonioso, o mais salubre possível. Beleza. O que eu fiz então? Peguei uma caixa, que nada mais é uma caixa de arquivos que eu tenho em minha casa, e verifiquei que ao posicionar a base dos meus pés sobre essa caixa, eu retiro essa tensão da parte da coxa, fazendo com que eu fique numa curvatura da perna ideal para que tenha uma boa circulação. Ela tem que ficar nessa posição aqui de 90 graus, ou seja, minha coxa e minha perna tem que formar um ângulo reto de 90 graus. Pode ser 90 graus ou uma angulação maior. O que não pode ser feita é uma angulação menor, porque a angulação menor é que vai dificultar o fluxo sanguíneo, fazendo com que eu tenha futuramente um cansaço muscular das pernas, e até mesmo, como eu falei anteriormente, desenvolver varizes. Beleza. Tenho os equipamentos ideais para eu poder desempenhar minha atividade. O que eu faço com a minha caixa? Eu tenho que fazer com que a minha cadeira eu aproxime o mais possível do tampo da mesa, a ponto de que eu consiga encostar os meus braços sobre a mesa.
O ideal é que a mesa tenha uma determinada profundidade. Quanto maior essa profundidade, melhor. Então eu aproximo o apoio de pés, aproximo a minha cadeira, coloco novamente a base dos meus pés sobre o apoio de pés, ajusto a cadeira mais para frente, de forma que eu consiga encostar o meu antebraço sobre a mesa. Ao encostar o antebraço sobre a mesa, eu tenho que verificar se eu tirei a tensão, né? Se eu não tenho tensão sobre os meus ombros. Se eu não tiver tensão nos ombros, a altura dela está ideal para mim. A questão do monitor, né? O meu notebook, ele não vai ser utilizado o teclado dele. Então eu tenho que ter um teclado à parte para utilizar junto ao notebook. O porquê do teclado à parte? Porque eu vou ter que suspender, ou seja, colocar mais alto esse monitor a ponto de que eu consiga manter a minha visão mais ou menos na parte superior, né, do monitor, evitando que eu faça a flexão, né, do meu pescoço desta forma aqui. Porque se eu manter o meu pescoço nessa posição aqui, mais cedo ou mais tarde eu vou ter uma lesão nessa região aqui da cervical. Porque eu tenho que manter o meu corpo o mais ereto possível, a forma mais natural possível. O corpo, ele tem determinadas curvaturas que nós temos que respeitar, porque são essas curvaturas que, se eu manter de forma natural, eu não vou gerar nenhum desconforto no meu ambiente de trabalho. Quando eu falo nas curvaturas, eu falo na lordose cervical, que é essa parte aqui, a lordose lombar, que é a parte aqui de trás das costas, e a cifose torácica. Se eu manter em harmonia essas partes aí, está ideal o meu posto de trabalho. Mas uma coisa é certa, eu consegui posicionar a cadeira o mais próximo possível da mesa. Porém, a partir do momento em que eu posicionei e fiquei numa postura confortável, eu verifiquei que essa parte aqui, ó, criou-se um vão entre o espaldar e minha coluna. O que eu fiz? Eu peguei uma almofada e coloquei nessa região aqui, a ponto de poder fazer uma tensão, né, entre a almofada e a minha região lombar, fazendo com que eu tire o esforço, né, que vai estar sendo aplicado nos meus discos intervertebrais. Então essa postura que eu estou aqui é a postura ideal, mantendo os ombros relaxados, o braço o mais próximo possível do corpo, também formando um ângulo de 90 graus, a cabeça erguida. Desta forma aqui, eu estou, digamos assim, numa postura ergonomicamente facilitada. Então está ideal para as minhas características antropométricas, ou seja, para as minhas medidas corporais. Importante também frisar, pessoal, quando se fala na questão da ergonomia, a questão da iluminação do ambiente também é de suma importância. Vocês podem verificar que o meu notebook, eu procurei um local para colocá-lo, o qual tivesse lateralizado com a janela. Por quê? Para poder aproveitar a iluminação natural. O monitor ele nunca pode ficar, ou seja, a pessoa trabalhando de costas para a janela e o monitor em sua frente. O porquê disso? Porque se tiver uma intensidade solar e os raios solares baterem no monitor, vai criar o ofuscamento, né, o que nós não podemos ter no ambiente de trabalho. Então, sempre procure colocar o monitor lateralizado com a janela. Se lá pelas tantas eu achar que a iluminação natural, ou seja, o sol, está incomodando, né,
meu posto de trabalho, eu tenho o recurso da cortina, o qual eu posso fechar a cortina e ligar a luz artificial. Desde que, claro, a iluminação do ambiente ao qual você está é uma iluminação adequada. A norma NR17 tem, ou seja, utiliza-se de outra norma técnica que é a NHO 011, que é da Fundacentro, que é uma norma que diz como é que tem que ser, ou seja, quantos lux tem que ter no ambiente, dependendo do tipo de ocupação que é aquele ambiente. No caso de escritórios, a intensidade luminosa que tem que ter são 500 lux. Mas nenhum de nós vamos ter, né, em nosso local de trabalho, seja no home office, vamos ter um luxímetro para medir a intensidade. Então nós temos que pensar o seguinte: se eu sentar em frente ao computador, começar a trabalhar e lá pelas tantas começar a sentir dor de cabeça, a sentir leves coceira nos olhos, ou seja, parece que tem pedra nos olhos, sentir um cansaço visual, pode ter certeza que o ambiente ao qual está o seu computador, o qual você se encontra, não tem uma iluminação apropriada. Agora, se nenhuma dessas situações ocorre no seu dia a dia de trabalho, pode ter certeza que a iluminação está adequada. Outra questão que a norma trata é a questão do ruído do ambiente. Diz que tem que ficar em torno de 65 decibéis. Mas nós não temos também um decibelímetro para medir a intensidade de ruído daquele local. Então, como é que eu posso saber se o ruído vai interferir ou não? O ruído de 65 decibéis, o que ele ocasiona, ou seja, ruído acima disso aí, o que ocasiona no ambiente de trabalho é um desconforto. Gera um desconforto, gera um estresse, né? Gera a falta de concentração quando a atividade exige uma concentração. Então traz um desconforto geral dentro do ambiente. Só que no ambiente ao qual você está, que é em sua casa, com certeza você nunca vai ter uma intensidade de ruído em torno de 65 decibéis. Sempre vai estar abaixo disso aí. Só é claro se tu estiver fazendo o seu trabalho na cozinha, lá pelas tantas, lá está ligando um liquidificador, né, está ligando uma máquina de lavar louça, né, tiver outros equipamentos que fazem ruídos extremados. Mas creio que vocês vão estar num local em que não vai ter essas condições aí que venham a dificultar, né, o dia a dia da atividade de vocês. Então isso nós temos que ter em mente. Tendo um ambiente com uma boa iluminação, outra questão, manter o ambiente numa temperatura agradável também. A norma diz que a temperatura tem que ficar de 20 a 23 graus centígrados. Então tentar ter nesse local um ar-condicionado, né, um split, já é muito viável, né, para o nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, né, eu fico por aqui. Espero ter passado uma orientação importante para vocês levarem no dia a dia da atividade de vocês no home office, o que eu também estou fazendo, estou executando. E digo que isso aí é um período o qual nós estamos passando e que é necessário, né? Nós temos que nos mantermos em casa, né, atualmente devido a essa questão do coronavírus, né? Então, nós nos mantermos em casa, nós vamos estar preservando a nossa vida e a vida de integrantes de nossa família. E isso é o principal hoje em dia. Então tá, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a vocês e até mais.